Olá a todos, muito bem-vindos de volta ao canal. Eu hoje trago um livro que me fez pensar sobre muita coisa. A minha relação com a imaginação, com a liberdade, com a leitura, a biblioteca do Censor de Livros. Eu não sei se assim se pronuncia, Botaina Alessa é o nome desta escritora. Ela é uma escritora kuwaitiana, aquele país pequenino que faz fronteira com o Iraque, e é autora de mais de uma dezena de livros, incluindo livros infantis. É também a fundadora da Takwin, uma livraria e editora que se tornou num verdadeiro polo cultural do mundo árabe contemporâneo. Hoje há muita gente interessada em fazer desaparecer certos livros porque põem em causa as versões simples do mundo que estão a tentar impor. Ao censurar, conseguem controlar aquilo que as pessoas pensam, aquilo que as pessoas acreditam. E eu sinto que este livro vem de facto colocar isto a nu. É uma crítica social gigantesca àquilo que se tem passado nos últimos anos, um bocadinho por todo o mundo. É um livro que nos faz pensar na forma como nos relacionamos com os livros e, sobretudo, sobre a forma como todos escolhemos viver. O livro começa quando conhecemos o nosso protagonista, um homem que acorda à meia da noite, suado, meio que a delirar, deprimido, e o narrador explica-nos que ele está assim exatamente por se ter tornado num leitor. No livro, a leitura é apresentada como uma espécie de doença, algo que de facto muda completamente quem somos. E a partir desta premissa somos apresentados a um mundo completamente distópico, onde depois de se uniformizar a arquitetura, derrubar as democracias e racionar a tecnologia, os governantes concluíram que a única forma de criar uma cidade feliz seria esvaziar as pessoas dos seus próprios desejos. Por isso, a eletricidade é também completamente racionada e o sexo é reduzido a uma fórmula rígida, homem com mulher, simplesmente dentro de um casamento, com o objetivo da procriação. Neste universo, felicidade é sinónimo de conformismo e neutralidade. Apenas 3 desejos são permitidos: pertencer, procriar e trabalhar. Tudo o resto é considerado tóxico e supérfluo. A forma como a autora nos consegue transmitir esta questão do controle é uma coisa quase claustrofóbica, pelo menos para mim foi. A censura não está só fora de portas, invade a consciência e a vida privada de todos. Esta pressão da sociedade em querer controlar todos os aspectos da vida humana, muito, muito creepy. E é aqui que entramos no papel central deste homem, deste protagonista. Ele é marido, ele é pai e ele trabalha como censor de livros, portanto, tem obrigatoriamente de reprimir a sua imaginação. O trabalho dele é ler e analisar os livros e decidir se eles podem ser distribuídos ou têm mesmo que ser banidos. Qualquer livro que fale de filosofia, sociologia, semiótica, política, bruxaria ou qualquer outro tema considerado inútil é imediatamente banido. Isto tem tudo um objetivo, como podem imaginar, e o objetivo é muito simples: é manter um povo num estado de ignorância feliz, e assim tornam-se todos previsíveis e obedientes. Esta censura não é simplesmente física e não está focada simplesmente nos objetos e nos livros. É muito maior do que isto e nós percebemos isso. Ela está na memória, na linguagem, na forma como as personagens interagem, na forma como elas próprias pensam. No livro há uma frase do 1984 que é citada, que é uma frase que eu simplesmente amo e acho que resume muito bem não só o enredo deste livro, mas a fase que estamos a atravessar na atualidade, que diz qualquer coisa como: quem controla o passado controla o futuro e quem controla o presente controla o passado. Achei muito engraçada a forma como este protagonista pensa. Ele encara o seu trabalho como um trabalho muito, muito arriscado. Tem muito medo de inspecionar os livros e se ele corre o risco e a qualquer momento um livro o engole e se for definitivamente exposto a pensamentos venenosos. Até porque ele acaba por descobrir que a linguagem é uma coisa perigosa, é uma esponja, é um portal, é uma montanha russa. Até que finalmente acontece. Ele é um livro que muda tudo, que o engole completamente e ele deixa de conseguir viver naquela apatia que vivia até ali. Ele apaixona-se perdidamente pelos livros e não estamos a falar assim de uma paixoneta leve. É uma coisa irresistível, é uma coisa perigosa, coloca toda a sua vida em risco e é uma traição não só à sua vida segura, não só à sua esposa, não só à sua filha, como até à sua própria identidade. Para mim é este conflito interno dentro dele que é o diamante deste livro. Será que vale a pena arriscar tudo pelo conhecimento e pela imaginação? Especialmente quando a sua filha está em perigo porque não consegue moldar-se às regras do regime, porque tem demasiada imaginação. A certa altura ele começa a atrair a mulher e é hilariante percebermos que ele não está a atrair a mulher com outra mulher ou com um homem, mas sim com os livros. Ele esconde a todos o efeito que os livros do nada despertam nele e toda aquela imaginação que até ali lhe estava vedada, abre-lhe assim tipo
universos infinitos. Ele deixa de ser um guardião da ignorância feliz, torna-se quase um explorador do conhecimento proibido e é como se tivesse provado o fruto proibido. Outra coisa que eu achei muito interessante é que ao longo de todo o livro, e como podem ver a capa, by the way, adorei esta capa, está muito linda, a figura dos coelhos é importantíssima na história, eles estão constantemente a aparecer e o nosso protagonista odeia-os. A questão é, isto podia ser só surrealismo e só fantasia e só elementos random, mas tem tudo uma razão de ser. Aqui os coelhos têm uma função simbólica importantíssima. Representam a persistência da imaginação, tudo aquilo que a censura não consegue calar. Mesmo sobre a repressão, mesmo sobre o medo, há ideias que não param de saltitar, não param de se mover no subsolo da nossa consciência. Isto, para mim, só prova que a verdade nunca pode ser domesticada. Neste livro, o censor é agente e vítima. Ao mesmo tempo que regula a literatura, torna-se também um símbolo da resistência. Sobre a escrita da autora, eu não gostei muito das personagens serem muito mais símbolos, são muito mais simbólicas do que propriamente têm vida e têm um arco psicológico profundo. Senti muita dificuldade em conectar-me com alguma personagem exatamente por causa disso. No entanto, gosto muito da forma como ela aborda a mente humana, como ela aborda a questão da censura. Achei brutal a forma como ela consegue entrelaçar a precisão narrativa e o surrealismo, aí está muito bem. No entanto, é um livro que tem um ritmo muito peculiar, é um ritmo muito mais meditativo do que propriamente acelerado. Sinto que, na verdade, foi proposital. Foi a forma da autora nos colocar o peso da opressão, da vigilância e até da espera por uma revolta em cima. Cada palavra é carregada de significado, mas não é de todo um livro para quem procura muita ação e é uma coisa assim mais acelerada. Uma coisa que amei no livro é que ela faz imensas referências literárias ao longo de todo o livro. Clássicos como A Metamorfose do Kafka, o 1984 de George Orwell, o Alice no País das Maravilhas, As Aventuras do Pinóquio e depois, principalmente, um livro que, apesar de eu já conhecer de nome e já ter tido curiosidade em ler, agora decidi mesmo que eu quero ler, vou ter que colocá-lo algures nas minhas próximas leituras do próximo ano, porque foi o livro responsável por o nosso protagonista neste livro perder-se completamente na leitura. Foi um livro que mudou a vida a este protagonista e eu tenho assim muitas expectativas, portanto, só espero não ficar muito desiludida quando o ler. E este livro é Vidas e Andanças, do Alexis Zorvas. By the way, se alguém já leu, digam-me por favor aqui em baixo nos comentários qual é que foi a vossa experiência com este livro. Todos estes livros têm em comum explorarem a condição humana e principalmente a transformação individual diante do mundo opressivo e às vezes mesmo absurdo. Uma coisa que eu também achei interessante a autora ter colocado no livro são ilustrações. São ilustrações muito estranhas, mas também é um livro muito estranho, portanto eu sinto que caiu aqui que nem uma luva, mas sinto também que ajuda a visualizar este universo que ela criou, portanto gostei muito. O que é que eu não gostei mesmo nada é que durante todo o livro eu não consegui tirar da cabeça que ele me estava a fazer lembrar outro livro, que é um clássico, que é este aqui. E é tal questão, para quem já leu este, eu sinto que este, não sei até que ponto é que vai trazer algo de novo. Possivelmente aquilo que vai trazer de novo e que foi de facto aquilo que eu mais gostei neste, é a experiência individual. É esta tomada de consciência muito mais focada no indivíduo e na experiência interna, na forma como nós nos transformamos quando nos perdemos num livro, enquanto este é claramente uma coisa mais coletiva, uma crítica social gigantesca. Mas como este tem muitos elementos deste, eu sinto que, não sei, eu acho que quem já leu o clássico vai ficar muito desiludido com este, mas talvez eu esteja errada. Apesar de não ser um livro que eu sinto que me tenha mudado a vida, foi um livro que me fez pensar sobre muita coisa, principalmente sobre como muitas vezes nós nem nos apercebemos de como vivemos sobre a superfície das coisas, sem explorarmos realmente a profundidade do nosso próprio pensamento, da nossa imaginação e até da nossa consciência. Não é de todo um livro só sobre censura, sobre uma sociedade distópica. É um livro também sobre todos nós, sobre a forma como nos relacionamos com a leitura e com a nossa vida interior. O final do livro surpreendeu-me muito. Em nenhum momento eu estava à espera de encontrar aqui uma reviravolta e de facto foi o que eu encontrei. Também por ter sido um final tão abrupto. Não estava à espera que acabasse assim, foi muito chocante e é tão difícil um livro apanhar-me que este surpreendeu-me mesmo muito. Eu não estava nada à espera de uma coisa do género sequer. Nunca me passaria pela cabeça. Foi tão inesperado
que eu adorei. É um livro que eu aconselho a todos os que valorizam a literatura e a liberdade como resistência. Se procuram um livro que não seja um calhamaço, mas que vos faça refletir, deem uma oportunidade a este. Se já leram ou estão a pensar ler, digam por favor ali embaixo nos comentários. Se gostaram do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar um like. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.